Olá, amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Começando agora mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, por sua audiência, sua companhia sempre aqui conosco. Aproveite para compartilhar este programa pelas redes sociais, WhatsApp, pelo seu Facebook, pelo link do nosso YouTube, tá bom? Para que outras pessoas sejam abençoadas e outros sejam alcançados por esta lição tão preciosa que passaremos a analisar neste programa. Hoje iremos estudar a lição de número 6, o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Portanto, hoje nós temos um personagem muito importante no Novo Testamento, onde nós iremos nos debruçar sobre o ministério deste homem de Deus. Eu quero já iniciar com os nossos slides, onde nós vamos ter o texto áureo, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe. Lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Texto áureo nos diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Verdade prática nos diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Leitura bíblica em classe. Pedro, porém, e pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e o matastes pelas mãos dos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, sol das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Vamos aos objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo é destacar as características do apóstolo Pedro antes do Pentecostes, antes da experiência do fogo divino do batismo no Espírito Santo. O segundo objetivo é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E, por fim, o terceiro objetivo é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante também, assim como Pedro, a experiência do batismo com ou no Espírito Santo. O primeiro tópico da nossa lição, nós verificaremos Pedro antes do Pentecostes.
2 subtópicos serão trabalhados a partir de agora. O primeiro subtópico, nós teremos as 2 atitudes de Pedro, uma atitude que foi louvável e a outra reprovada pelo Senhor, como veremos a seguir. E encerraremos este primeiro tópico falando sobre Pedro naquela ocasião em que nega o Senhor Jesus por 3 vezes. Maravilha! Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui hoje contando com a participação e os comentários dos nossos amados irmãos, pastor Lucileno Cavalcante e também o nosso querido evangelista Daniel Levi para comentar esta lição. Pastor Leno, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez, meu amado. Paz do Senhor, é sempre uma alegria poder estar aqui, né, e podermos estudar a palavra de Deus. Evangelista Daniel Levi, paz do Senhor, meu amado, seja bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, para nós é uma alegria poder estar junto nesse momento de compartilhar, de nós estarmos comentando a palavra de Deus, sempre é um privilégio, eu considero um privilégio. E vamos estar aqui com uma boa expectativa em relação àquilo que Deus vai falar aos nossos corações nesse momento. Perfeito. Nós, portanto, iremos, a partir de agora, analisar e estudar esta lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro, do apóstolo Pedro. O assunto dessa lição tem como principal objetivo verificar como que o avivamento espiritual na vida de Pedro promoveu Pedro à condição de líder da igreja naqueles dias. Veremos um Pedro antes e outro Pedro depois do Pentecostes. Nós presenciaremos pelas páginas da Escritura Sagrada, tanto dos Evangelhos quanto do livro de Atos dos Apóstolos, a transformação radical, poderosa, que o Santo Espírito de Deus provocou na vida do apóstolo. Apóstolo Pedro, que tinha um caráter impulsivo, indisciplinado, falava sem pensar, nós vamos ver que tudo isso foi corrigido, ou por que não dizer, Pedro passou por um processo transformador tal que a sua vida agora não era mais pautada pelo seu impulso, mas agora guiada pelo Santo Espírito do Senhor. O apóstolo Pedro, nós vamos analisar pelas páginas dos Evangelhos, ele era nativo de uma cidade às margens do Mar da Galileia, ele era de Betsaida. E eu quero mostrar para os irmãos aqui 2 imagens que mostram exatamente as cidades que ficavam em torno do Mar da Galileia. Neste mapa, nós temos a divisão das 12 tribos. E nessa divisão das 12 tribos, nós temos ali 2 tribos que são, para este momento, significativas. A tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. Isto porque o profeta Isaías, no capítulo 9, quando ele profetiza sobre o início do ministério de Jesus, ele afirma que Jesus, então, o Messias, iria começar pelas terras de Zebulon e de Naftali, onde a sombra da morte estava imperando, mas que iria lhes resplandecer a luz. E observe que a tribo de Naftali, ela está ali sendo margeada pelo Mar da Galileia, pelo Mar de Tiberíades. E vejam que a cidade que Pedro nasceu, conforme João capítulo 1, lá à altura do versículo de número 41, nos revelado que Pedro e o seu irmão André, eles eram da cidade de Betsaida. Albert Júnior, a próxima imagem, por gentileza. Nessa imagem nós vemos as principais cidades que estavam ali às margens do Mar de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que na verdade, geograficamente falando, não era um mar propriamente dito. Era um grande lago, uma grande represa, que era abastecida pelo Rio Jordão, conforme vocês estão vendo aí nesta imagem. E lá está a cidade de Betsaida. E a cidade de Betsaida, ela estava dentro do território de Naftali.
Portanto, nós podemos concluir que Pedro possivelmente, eu peço que o Alber volte aqui, por gentileza, Pedro possivelmente ele pertencia à tribo de Naftali. Isso se considerarmos que a tribo de Naftali, uma vez que no ano 722 os filhos de Israel, né, foram levados para o cativeiro da Síria e eles nunca mais voltaram. E os que voltaram, eles voltaram a residir nas terras que os seus antepassados receberam por ocasião da distribuição das terras de Canaã. Se considerarmos assim, podemos afirmar que Pedro possivelmente pertencia a essa tribo de Naftali. E ele estava pescando às margens do Mar da Galileia, como era a sua profissão, ele e seu irmão André, e tiveram um encontro poderoso com Jesus, e a partir de então ele passou de pescador de peixes para pescador de homem. É sobre este personagem, né, tão significativo no Novo Testamento que nós passaremos a falar agora. Pastor Leno, duas atitudes do apóstolo Pedro, né, nos chamam a atenção e são colocadas em destaques aqui pelo comentarista, que é as duas atitudes. Vemos uma atitude que foi louvada pelo Senhor, foi elogiada, e uma atitude que foi reprovada pelo Senhor Jesus. Vamos conversar um pouco sobre esse primeiro subtópico aqui. Então, pastor Epaminondas, queridos professores, alunos da Escola Dominical, os coordenadores, evangelista Daniel, essa lição ela nos reserva o estudo da vida deste personagem tão atuante nos evangelhos, né? A gente vê o apóstolo Pedro, a evidência em que os evangelistas dão as suas atitudes, ao modo como ele reagia, e conforme até o pastor Epaminondas já nos trouxe aqui, era alguém com uma característica bem impetuosa, imprevisível muitas vezes, né? Mas alguém que tinha assim, um desejo tão grande de servir ao Senhor Jesus. Quando ele passa a ter esse encontro com o Senhor o chama para ser discípulo do Senhor Jesus, e ele decide então seguir a Cristo. Pedro ele vive uns altos e baixos, vamos dizer assim, tendo atitudes louváveis, atitudes dignas de serem imitadas, de serem ensinadas, mas também atitudes reprováveis. E como discípulo, né, Pedro ele foi sempre orientado pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo ele elogiava como um bom líder, né, louvava, mas também corrigia quando era necessário. Então aqui o comentarista, para trazer como seria essa vida do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste, ele cita logo aqui no primeiro subtópico a ocasião em que Jesus ele indaga os discípulos a respeito de quem o povo sabia a respeito de quem Jesus era. E então os discípulos, né, prontamente eles respondem, né, que alguns achavam que era João Batista, outros achavam que era Elias, outros achavam que era Jeremias, outros achavam que era até um dos profetas que havia ressuscitado. Porém, Pedro, ele, com aquela característica dele de sempre querer falar primeiro, né? Pedro, ele traz esta afirmação tão gloriosa, né? Onde Pedro ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é certo que Pedro e Cristo já tinham tido a experiência de estar convivendo juntos. Pedro já tinha um certo conhecimento a respeito de quem era Jesus. No entanto, Jesus, ao elogiar essa frase de Pedro,
Jesus ele deixa bem claro a Pedro: olha, Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. Então é interessante isso, porque Pedro ele se deixa ser usado pelo Pai, e isso é que é louvável. O Senhor Jesus ele não louva, não é simplesmente porque pela capacidade do próprio Pedro ele teria tido esse conhecimento que aos outros que não tinham essa intimidade com Cristo não sabiam. Mas a Pedro é elogiado por conta dele permitir que Deus atue na sua vida e se revele, e ele seja esse canal de transmissão do conhecimento de Deus. Agora, mais à frente ou imediatamente, logo, nós vemos Pedro ele se precipitando. Quando Jesus ele afirma a respeito daquilo que lhe esperava, de que o Filho do Homem seria entregue, né, aos pecadores, que Jesus seria crucificado. E então Pedro, uma forma até desrespeitosa, ele alça a dizer a Jesus: tem compaixão de ti mesmo, não vai para a cruz. Mas ali ele estava dando espaço a uma mensagem maligna, e Jesus ele o repreende por isso. Então Pedro ele era esse discípulo que, ao mesmo tempo em que ele dava espaço para o Senhor falar através dele, mas imediatamente ele não vigiava e deixava-se ser usado com palavras que não vinham de Deus. Perfeito. Agora, evangelista Daniel, vimos aqui com os comentários do pastor Leno algumas das características de Pedro, né? Impulsividade, falava sem pensar, e alguns estudiosos identificam, né, a personalidade de Pedro como tendo um temperamento sanguíneo. Esse mesmo Pedro que por vezes ele declarou que iria até a morte com Jesus, mas nós encontramos, né, o valentão Pedro negando Jesus, e por 3 vezes. É verdade. Essa lição ela traz uma visão muito interessante, bem abrangente sobre a vida do apóstolo Pedro. E ele, nesse primeiro tópico, ele fala de Pedro antes do Pentecoste. E eu, lendo assim, eu tive aquela ideia: Pedro ao natural. Ou seja, nós podemos ver aqui um homem que tinha sinceridade em buscar a Deus, um homem que foi chamado por Deus. Se nós formos observar lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 8, nós vemos ali, depois de um milagre maravilhoso que Jesus operou, trazendo uma pesca maravilhosa para Pedro, e ali ele chegou e se prostrou diante de Jesus e disse: retira-te de mim, porque sou pecador. Ou seja, nós percebemos ali que, de fato, Pedro estava ali se colocando de forma sincera diante de Deus. E em outro momento, quando Jesus conversava com um jovem rico, isso no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 28, nós vemos o quê? Pedro se manifesta e fala o seguinte, ele diz: olha, Senhor, nós tudo deixamos, nós tudo abandonamos para te seguir. Ou seja, nós percebemos o quê? Que o apóstolo Pedro, ele tinha inicialmente, antes do revestimento de poder, ele tinha uma postura sincera de estar buscando a Deus, ele teve uma postura de entrega e uma sinceridade em seguir ao Senhor. Outra coisa que a gente pode perceber também é que ele trazia consigo essa questão do ímpeto de falar, né? Então, em certos momentos, ele funcionava como se fosse o porta-voz do grupo, não é isso? Então, nós vemos aqui no próprio, no item que o pastor Leno acabou de mencionar, no capítulo 16 de Mateus, versículo 16 e 17, ele imediatamente se manifesta falando com o seu coração, né? Falou sobre uma revelação que o próprio Deus tinha colocado no coração dele. E nós vemos também, em outra ocasião, em João, no capítulo 6, 68, um momento em que Jesus trouxe um discurso forte, né? E alguns dos seus seguidores, naquele momento, recuaram, alguns deixaram de se seguir. Isso está no capítulo 6 de João. E ali Pedro se levanta novamente e diz: Senhor,
para onde iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Então, o que nós percebemos? Nós percebemos um homem que tem dons, que tem um chamado, que tem um coração quebrantado diante de Deus, um desejo sincero de segui-lo. E o nosso comentador, para trazer, vamos dizer assim, uma visão bem completa sobre Pedro, ele fala agora nesse subitem 1.2, sobre o momento crítico da vida de Pedro. O momento mais crítico que ele passou, a crise principal da vida dele. E qual foi essa? O momento em que ele negou a Jesus por 3 vezes. E o nosso comentador ainda ressalta que ali no capítulo 26, né, do Evangelho de Mateus, o que acontece? Jesus o alerta, o avisa, e ele prontamente, com seu ímpeto, né, ali o Pedro no natural falando, né, ele diz: não, Senhor, de forma nenhuma te negarei. Mas aí, em seguida, o nosso comentador começa a relatar. A primeira vez ele negou diante de uma serva. Da segunda vez também diante de outra criada. E a terceira vez foi de uma maneira mais enfática, mais aprofundada. E isso ocorreu diante de várias pessoas. E o que a nossa lição ressalta nesse ponto? Ela ressalta que nós devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. E foi o que nosso Senhor fez. Ele restaurou a vida de Pedro. Ou seja, aquele homem impetuoso, aquele homem no seu estado natural ainda, que na sua boa vontade acabou sendo traído pelo seu próprio ímpeto, o que aconteceu? Jesus soube conduzir a situação, uma situação crítica, é verdade, mas ele soube conduzir a um lugar de restauração. E onde nós vemos isso bem claro, assim, que pode ser um bom subsídio para nós? Nós vemos isso no capítulo 21 do Evangelho de João. Naquele momento ali, no capítulo 21, o Jesus já era ressurreto. E ele já estava aparecendo para os discípulos. E naquele momento, Pedro, junto com alguns outros discípulos, estava pescando. E era um momento especial para a vida de Pedro também. Talvez fosse a resposta final que Jesus estaria dando para aquele momento crítico onde ele negou Jesus. E ali ele chega na beira-mar, o versículo 6 e 7 trazem isso com bem detalhes, onde Jesus pergunta se eles tinham algo para comer, e eles respondem que não, e aí Jesus dá a orientação: lance a rede do outro lado. E quando eles lançaram a rede do outro lado, outro milagre poderoso de Jesus. Então, o que aconteceu nesse versículo, nesse capítulo? Jesus chegou e trouxe de volta, criou um ambiente e trouxe de volta a atenção de Pedro para o chamado dele. Um milagre similar que tinha sido feito no chamado de Pedro, lá em Lucas 5, agora era repetido, de uma forma um pouco diferente, mas era repetido para quê? Para lembrá-lo do chamado que ele tinha, ou seja, o Senhor Jesus trazendo de volta, o Senhor Jesus não abandonando, mas trabalhando para recuperar. E o que a gente pode perceber? Que aquele momento ali era um momento especial. E quando Pedro saiu do barco que veio até Jesus, já tinha um pão, já tinha um peixe, ele assando, já estavam ali e os dois iniciaram uma conversa. E você conhece o texto é bem conhecido, e aí Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Então eu acredito que aquele momento também foi um marco, mas dessa vez um marco de restauração para o ministério de Pedro. E ali Pedro pôde entender que não é na força do seu braço, não é na força dos seus dons naturais, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, pastor Epaminondas, nesse ponto aqui, nós vemos a vida de Pedro trabalhada e preparada para o que vai acontecer no tópico seguinte, né? Que mais na frente nós vamos estar comentando com certeza. Que maravilha, que bênção. Nós iremos fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Voltaremos daqui a pouquinho para falar sobre os resultados, né, do Pentecostes agora na vida transformada de Pedro. E nós podemos, como síntese, como resumo deste primeiro tópico, aprender que o Espírito Santo transformou a vida covarde, medrosa, impetuosa, né, de Pedro em um apóstolo do Evangelho. E em segundo lugar, podemos extrair a lição de que o que seria de Pedro se ele não tivesse arrependido-se dos seus pecados. O caminho da restituição, da restauração espiritual de Pedro passou pelo arrependimento. O texto diz que ele chorou
amargamente, e é por essa razão que ele foi perdoado e restaurado. O que seria de João Marcos se Paulo não tivesse lhe dado uma segunda oportunidade? Portanto, pensa bem, aquele que trouxe um prejuízo a você hoje, que de alguma forma o magoou, amanhã pode ser útil no seu ministério, na sua vida, para lhe ajudar. Dê uma segunda oportunidade. Não saia daqui, nós esperamos por você para o segundo bloco deste programa abençoado. Até já. Muito bem, nós já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, aprendendo com os nossos comentaristas aqui do Espírito Santo, estudando hoje a lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. No bloco anterior, nós tivemos aqui uma visão panorâmica do Pedro antes do Pentecostes. Vimos das atitudes reprovadas de Pedro, daquelas que foram elogiadas, da sua queda, de como ele negou o Senhor Jesus, mas também da forma como o Espírito Santo o restaurou e o condicionou a ser o líder da igreja nos seus dias. Neste bloco, nós iremos estudar o segundo tópico, que tem como título Pedro após o Pentecostes. E neste bloco, nós teremos aqui a visão do livro de Atos dos Apóstolos, de como o Espírito Santo atuou através do Pedro, agora batizado no Espírito Santo, que é o primeiro subtópico. O segundo subtópico, nós vemos que Pedro, usado pelo Senhor, com dons espirituais, agora Pedro e a cura do coxo. E o terceiro subtópico, nós veremos e verificaremos Pedro avivado em muitas outras ocasiões no livro de Atos do Espírito Santo. Eu quero, neste segundo tópico, iniciar aqui novamente com nosso querido pastor Leno. Pastor Leno, Pedro, após o Pentecostes, é um outro Pedro. É um homem totalmente transformado, dependente, né, do Santo Espírito do Senhor. E você não percebe mais ali pela leitura de Atos dos Apóstolos, né, irmã Daniel, aquelas atitudes intempestivas de Pedro, né? Você percebe um Pedro muito mais dominado, possuído pelo Espírito do Senhor. Isso é verdade, pastor Epaminondas. A experiência do Pentecostes foi algo que realmente deu à vida de Pedro um novo rumo, né? Deu à vida de Pedro o equilíbrio que ele precisava, né, como servo do Senhor, como homem. Nós vemos que no último tópico, nós vimos a maneira como Pedro reage quando Jesus é preso, e ali transmite como se fosse um homem, um covarde, alguém que, por mais que fosse impetuoso, mas na verdade faltava-lhe a ousadia, né, de alguém corajoso. Porém, agora, após o Pentecostes, Atos, no capítulo 2, nós vemos Pedro, ele passa, junto com os demais apóstolos, os discípulos, por aquela experiência gloriosa do batismo no Espírito Santo, e o próprio comentarista, ele diz isso, né, que após ser batizado no Espírito Santo, Pedro se torna um outro homem. Nós vemos agora, quando aquela multidão ali vem abismada, admirada, querendo saber o que estava acontecendo. Diz a Bíblia, então, a nossa própria leitura bíblica, né, em classe, nos diz que ele levanta a sua voz. E quando Pedro levanta a sua voz, ele não faz uso das suas próprias palavras, né? Mas Pedro, ele vai buscar na palavra de Deus a resposta para aquela indagação,
Aí nós vemos já alguém que já não se precipita mais em falar aquilo que vem simplesmente de si, mas aquilo que vem de Deus, né? E então nós vemos Pedro, ele nesse sermão que ele ministra, a primeira pregação pentecostal, né? Nós vemos Pedro citando primeiramente o profeta Joel, se cumprindo aquela profecia de Joel capítulo 2. Mais na frente, Pedro ele vai citar o Salmo de número 16, versículo 11, versículo 8 a 11. E quando ele vai encerrar a mensagem, Pedro ele cita mais um salmo, o Salmo de número 110, versículo 1. Então, Pedro ele demonstra que agora ele é alguém que vai se expressar, mas de acordo com a palavra de Deus. Agora, pastor Leno, o senhor me permite uma parte? Sim. Por essa pregação de Pedro aqui, nós podemos ter um modelo do que é uma pregação pentecostal genuína, não é verdade? É verdade, é verdade. A pregação pentecostal genuína, ela é aquela pregação que se volta para a palavra de Deus. Porque o próprio Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, assim, o poder está na palavra. E nós vemos que Pedro, ele faz isso, e isso nos dá uma lição importante nos dias que estamos vivendo, com tantos absurdos que ocorrem em muitos lugares aí, se autodenominando até pentecostais. Mas a própria lição aqui, o comentarista ele diz que aquela pregação bíblica de Pedro, ela impactou a vida daqueles que ouviam. Impactou de tal forma que diz a Bíblia que naquele dia quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Então, a verdadeira pregação pentecostal, essa é uma pregação bíblica, é uma pregação que engrandece a Cristo, que glorifica a Cristo, que fala da salvação e do propósito eterno do nosso Deus. Perfeita análise do pastor Leno, quando ele aqui coloca para a gente que a pregação genuína pentecostal é aquela que é bíblica. E, pastor Leno, irmão Daniel, a gente percebe que no sermão de Pedro, né, você vê um sermão muito bem estruturado, um sermão recheado de passagens do Antigo Testamento, de citação de mensagens do Antigo Testamento, que o pastor Leno já colocou aqui muito bem. O apóstolo Pedro ele faz um apanhado da leitura do Antigo Testamento e aplica ao Senhor Jesus. É o que nós chamamos de sermão cristocêntrico, de mensagem cristocêntrica, em que Cristo e os valores do reino de Cristo devem necessariamente marcarem, nortearem a mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal, ela não é aquela mensagem que muitos, de forma esdrúxula, têm trazido nos últimos dias. Uma mensagem que destoa do Evangelho, uma mensagem que não tem princípios do Evangelho, não pode ser considerada uma mensagem pentecostal. Qualquer sermão pregado alheio aos princípios estabelecidos no Antigo e no Novo Testamento, qualquer mensagem pregada ou ensinada por qualquer que for entre nós, deve ser anátema. Nós não podemos receber uma mensagem que não seja bíblica. A mensagem pentecostal, ela é essencialmente bíblica. E nós temos ainda os resultados do Pentecostes, né? Irmão Daniel, evangelista Daniel, vemos agora Pedro sendo usado com dons espirituais para operar prodígios, sinais, milagres, cura divina pela vida do apóstolo. E aí o segundo subtópico, evangelista Daniel, é sobre Pedro e a cura daquele coxo que estava ali à porta da entrada do templo, né? A porta formosa. É verdade. É glorioso a gente ver a obra de Deus na vida de uma pessoa. E no caso de Pedro, fica bem claro assim o que ele fez. O antes e o depois dele é algo assim que a gente percebe com clareza aquilo que é a intenção de Deus operar na minha vida e na sua. Então, isso daí traz fé ao nosso coração, isso daí
enche o nosso coração mesmo de alegria, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que opera individualmente também, opera no corpo de Cristo, mas opera individualmente também nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. E esse ponto aqui, o item 2.2, ele fala sobre Pedro já andando no Espírito, Pedro andando na presença de Deus. E ele se refere a Pedro e a cura de um coxo. A primeira coisa que a gente percebe, Pedro e João estavam se deslocando para o local de oração, eles iam ao templo e como se faz cotidianamente, ou seja, a rotina de Pedro já tinha sido modificada, era aquele homem agora que estava buscando, que estava andando com Deus, sempre guardando o lugar de oração, sempre guardando da intimidade do Espírito Santo. E o que aconteceu ali naquele momento? O nosso comentador já ressalta, Pedro estava cheio do Espírito Santo. E isso é algo que precisa ser incentivado, enfatizado na vida do crente. Pedro caminhava controlado pelo Espírito Santo. Pedro caminhava movido pela presença gloriosa desse Deus na vida dele. Então, o normal, então, do dia a dia de Pedro, no seu caminhar, o que seria? Seria um direcionamento claro do Espírito Santo. E quando ele vê uma situação que para ele, em tempos atrás, seria cotidiana, ou seja, uma pessoa pedindo esmola na entrada do templo, como ele, por várias vezes ele já tinha entrado ali, então ele sabia que aquilo era algo já cotidiano para ele, mas daquela situação rotineira, simplesmente o Espírito Santo trouxe um movimento diferente. E o que aconteceu? Um grande milagre aconteceu. Então, o dia a dia de Pedro já estava sendo totalmente modificado pela presença gloriosa. E o que mais a gente precisa entender aqui, que imediatamente após o milagre, se abriu uma oportunidade para quê? Para a pregação da palavra de Deus. Então, o movimento do Espírito Santo na vida do crente sempre vai operar a direção do Espírito Santo e sempre vai trazer oportunidades para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado através da pregação do Evangelho. E nós vemos aqui Pedro com muita autoridade fazendo isso e trazendo cada vez mais uma mensagem debaixo da unção, debaixo da revelação e do conhecimento da palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo. E isso é algo tremendo na vida de Pedro, desse Pedro agora que é revestido de poder e que é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Que maravilha, evangelista Daniel, saber que o Espírito Santo ainda está atuando da mesma forma em nossas vidas, para impactar-nos, transformar-nos e nos levar a fazer a sua obra com poder. Vamos ainda continuar falando sobre Pedro e em outras ocasiões nós vemos a manifestação de um homem agora cheio do Espírito Santo e não mais cheio de si, de suas razões, cheio de suas concepções, daquilo que ele pensava, daquilo que ele achava. Agora nós percebemos um Pedro cheio da palavra, né? Um Pedro cheio do Espírito Santo. E no capítulo de número 4, de Atos dos Apóstolos, eu quero ler aqui Albert Júnior, na versão Almeida, revista corrigida, a nossa queridinha, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, está aqui, ó, todo pastor pentecostal, pregador, ensinador e professor pentecostal precisa ter esse subsídio em casa. A Bíblia de Estudo Pentecostal, na versão Almeida, revista corrigida, capítulo de número 4, de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8. Olha só o que a Bíblia diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aqui, esta ocasião, foi diante do Sinédrio, quando ele foi preso em razão do milagre que o evangelista Daniel acabara de nos relatar. E o que me chama a atenção, pastor Leno, evangelista Daniel, são os vários enchimentos que Pedro passou. As várias vezes que o texto bíblico revela-nos que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 2, 120 crentes estavam lá, Pedro lá estava. E a Bíblia diz que todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, de modo que os outros que estavam do lado de fora ouviram eles glorificando a Deus em línguas e a falar em línguas
línguas das pessoas que estavam ali, né? Eram judeus que estavam vindo de várias partes do mundo. Em Atos 4 e 8 é nos revelado que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a discursar diante de homens letrados, diante de homens que na atualidade, irmão Daniel, teriam graduação, mestrado, doutorado em Torá, porque eles estudaram nas escolas rabínicas. E Pedro está diante deles falando com ousadia, porque estava cheio do Espírito Santo. Nós vamos perceber que no versículo de número 31, depois de soltos, eles oraram, a casa tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Pela terceira vez, todos foram cheios do Espírito Santo. E em Atos 10, nós percebemos que depois que o Espírito caiu na casa de Cornélio, todos também foram cheios do Espírito Santo. Isso nos faz refletir uma coisa. Você que foi cheio do Espírito Santo ontem, hoje, você precisa buscar um pouco mais. Não viva do enchimento de 10 anos atrás. Pedro foi cheio em Atos 2, cheio em Atos 4 e 8, cheio em Atos 4 e 31 e cheio em Atos capítulo de número 10. Nós precisamos constantemente, não é, pastor Leno, estar buscando esse enchimento do Espírito Santo. E nesse discurso, diante do Sinédrio, me chama a atenção que ele faz menção de quem é a pedra. Ele diz no verso 11, ele é a pedra, remontando para Mateus capítulo de número 16, dizendo que Cristo é a pedra, ele não era a pedra. E no verso 13, eu faço questão de ler. O verso 13 diz assim, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Que coisa gloriosa! Eles eram pescadores. Aqui, a informação que temos de que eles eram sem letras e indoutos, indica que eles não estudaram em uma escola rabínica, por exemplo, como a escola rabínica de Gamaliel, ou a escola rabínica de Shammai, ou de outro judeu famoso rabino daquela época. Eles não tinham essa cultura religiosa, rabínica, talmúdica, que muitos tinham nos seus dias. Mas, pastor Leno, evangelista Daniel, um homem cheio do Espírito Santo, ele pode não ter o 2º grau, ele pode não ter graduação, ele pode não ter mestrado, ele pode não ter doutorado, pós-doutorado, doutor em divindade, mas ele cheio do Espírito Santo, ele faz coisas extraordinárias, fala coisas extraordinárias do Espírito, a ponto de quem tem as letras se maravilhar daquele que não tem as letras. E aí, pastor Leno, nós vemos aqui outras ocasiões em que Pedro, cheio do Espírito Santo, avivado, o Senhor usou ele de forma extraordinária. Comente aí esse subtópico 3, por gentileza. Então, meu pastor Epaminondas, queridos professores, alunos da escola dominical, aqui o comentarista ele traz, sim, mais alguns momentos em que o Espírito de Deus ele capacitou Pedro a realizar coisas extraordinárias. Mas eu queria me ater ainda a este sermão de Pedro, porque assim, nesse capítulo 4 realmente ele é marcante, né? E isso mexe com a gente. Quando o pastor Epaminondas estava falando, né, a gente acompanhando aqui a leitura do texto, Pedro, esse discurso ele começa com uma indagação, né, daqueles que estavam interrogando a Pedro, dizendo: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Com que poder ou em nome de quem operou este milagre? E aí Pedro ele faz uma introdução, mas ele responde com uma ousadia que não era dele mesmo. E o batismo no Espírito Santo, ele traz ao cristão essa ousadia que não é uma ousadia natural, mas é uma ousadia com o poder de Deus, que é diferente. E então, lá no versículo de número 10,
Pedro ele responde dizendo assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse é que este está são diante de vós. Então, essa ousadia que Pedro ele viveu durante todo o seu ministério após o Pentecostes, é a mesma ousadia que hoje a igreja ela dispõe de anunciar este evangelho com o poder de Deus. E aí se cumpre também a palavra do Senhor, e estes sinais seguirão aos que crerem. Que maravilha, que bênção. O programa de hoje está realmente abençoador, poderoso, maravilhoso. Aprendemos como síntese nesse segundo bloco, neste segundo tópico também, que um crente cheio do Espírito Santo, ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele pode ser um doutor, como Pedro foi, como Paulo foi, perdão. Ele pode ser usado pelo Senhor como alguém que tinha faculdades, como Paulo tinha, era poliglota, falava vários idiomas, mas nós aprendemos aqui também que o Espírito do Senhor, ele não faz acepção de pessoas, ele usa a todos, mesmo o que não tem letras, o indouto, o simples pescador, como Pedro, André, Tiago e João eram. Mas o Espírito do Senhor deseja possuir a todos e usar-nos de acordo com os talentos que nós temos. Na medida que nós temos talentos, nós seremos usados com ousadia nas mãos do Senhor. Portanto, meu amado irmão, amigo, você tem buscado o dom celestial do batismo com ou no Espírito Santo? Se você ainda não recebeu esta promessa, eu advirto a que você continue buscando. Busque com ânsia, busque com sede, e tu serás batizado no Espírito Santo. Você será batizada, imergida, mergulhada no poderoso Espírito Santo para os últimos dias da igreja aqui na terra fazer grandes obras. Não saia daí, nós voltaremos daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, para o nosso terceiro e último bloco desta lição, que está de fato abençoadíssima. Até já! Olá, queridos, já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 6, o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Vamos falar agora sobre o terceiro tópico desta lição, neste bloco que encerra este programa de hoje, onde o tema é a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Vamos analisar como a igreja, na atualidade, ela pode manter-se avivada aos moldes da igreja primitiva. Nós teremos aqui 3 subtópicos. O primeiro, vamos perceber a igreja atual e o Pentecostes. Depois, teremos aqui o segundo subtópico, tempos de multiplicação da iniquidade, advertência à igreja. E, por fim, no terceiro subtópico, a igreja será arrebatada. Que maravilha! Eu quero mais uma vez aqui aos professores de escola bíblica, coordenadores, coordenadoras, pastores, pregadores, ensinadores, alunos do IETAD que agora nos assistem, aqueles que estão em turmas em andamento e as turmas novas que virão. Nós já estamos com as nossas inscrições abertas, tá bom? Para o curso básico e médio 1 do nosso Instituto de Ensino Teológico, o IETAD. As aulas estão previstas para as novas turmas a partir da segunda semana de março. As inscrições estão abertas. Você pode procurar a livraria CPAD, fazer sua inscrição. Você pode procurar ali no Templo Gamaliel, na Velha Marabá,
ou também com os nossos pastores congregacionais. Nós temos aqui 2 professores do IETAD que colaboram conosco nesta obra maravilhosa. E a vocês eu não posso deixar de indicar, como sempre temos feito aqui neste programa abençoador, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter essa obra para consultar quais são as doutrinas autorizadas da nossa amada Igreja Assembleia de Deus, tá bom? O batismo no Espírito Santo e as línguas como sua evidência, esse livro maravilhoso do nosso querido irmão Silas Daniel, pastor Silas Daniel. Este livro está em promoção lá na livraria CPAD, ao lado do Templo da Cidade Nova. E por fim, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Desde a primeira aula, nós estamos indicando esta obra, este livro maravilhoso de Leonard Ravenhill, que é um clássico sobre avivamentos. E também a Nova Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Ela foi ampliada, revisada, diagramada e com mapas coloridos, comentários que foram ampliados, revisados, enfim, uma Bíblia maravilhosa de estudo. Irmão Daniel, qual é a perspectiva que podemos ter a partir da igreja primitiva e como nós podemos vislumbrar a igreja dos dias atuais, lembrando da advertência de Jesus, né, para que quando ele vier, achará porventura o Filho do Homem fé na terra? Essa é uma advertência um tanto quanto severa, não é? Com certeza, com certeza. Então agora a gente já passa para uma situação onde, a partir da certeza que a gente tem da operação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, do movimento que ele faz na vida de uma pessoa, a gente já agora, a partir dessa certeza, a gente vai começar a olhar agora para os nossos dias. E para os nossos dias, o comentador, como o próprio pastor Epaminondas acabou de falar, ele traz esse questionamento, né? Ele começa afirmando o seguinte: o Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. E daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, é uma pergunta que nos traz um alerta, é uma pergunta que nos impulsiona a buscarmos o enchimento do Espírito Santo continuamente, é uma pergunta que deve nos despertar para buscar a palavra de Deus cada vez mais. Ela vai produzir a fé que é necessária para nós caminharmos na atualidade. Quanto à atualidade, é importante a gente perceber que a própria palavra de Deus, ela já descreve algumas coisas que nós estamos vivendo agora. Por exemplo, na primeira carta de João, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 18, nós vemos ali o apóstolo João trazendo uma orientação nessa epístola que serve e encaixa perfeitamente nos nossos dias. Veja o que ele fala. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que existe uma operação da mentira, que existe nos nossos dias uma operação do engano. Isso já alertada pelos apóstolos desde o primeiro século. E esse alerta vale por hoje, para os dias de hoje, porque nos dias de hoje nós vemos isso de uma forma cada vez mais ampla. Por exemplo, hoje nós vemos muito a relativização de todo tipo de valor, de todo tipo de princípio. E nós, como igreja, precisamos saber tratar dessa situação. Hoje também nós vemos muito a questão de narrativas. E o que é a narrativa? A narrativa nada mais é do que uma inverdade que é produzida, que ela é repetida de uma forma bem intensa e que acaba sendo adotada como verdade.
Então, nós vemos muito isso nos dias de hoje. As pessoas, vamos dizer assim, elas adotam a verdade que mais lhe agrada. E às vezes é uma narrativa, é uma inverdade. Mas ela adota aquilo como sua verdade e começa a caminhar naquilo. E o apóstolo João nos deixa muito claro, já é uma operação da mentira, já é o espírito do anticristo operando nos nossos dias. E o que a palavra de Deus nos alerta em relação a isso? Ela nos alerta a caminharmos cheios do Espírito Santo de Deus, a caminharmos debaixo de uma busca de um grande avivamento, de uma busca nesses últimos dias. Da mesma forma como haverá incredulidade, da mesma forma como nós somos alertados que haverá falta de fé, nós devemos buscar esse avivamento, esse enchimento do Espírito Santo que nos trará ao caminhar na verdade. Eu creio que a igreja, pastor Epaminondas, mais do que nunca precisa, nos dias atuais, primar pela verdade, guardar a verdade de Deus e saber resistir a essas investidas que nada mais são do que o movimento do anticristo, do espírito do anticristo nos nossos dias. Perfeito. Eu quero pegar um gancho aqui na fala do evangelista Daniel Levi, nesses tempos de iniquidade e sua multiplicação, para fazer a leitura do comentário de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1808, quando ele comenta sobre Lucas 18:8, a pergunta de Jesus. Jesus, a bem da verdade, ele fez uma pergunta, né? Porventura, achará fé na terra quando o Filho do Homem vier? E aí, o comentarista, pastor Leno, evangelista Daniel, ele comenta exatamente nessa linha de raciocínio que foi agora ponderada pelo evangelista Daniel. Ele diz assim: a pergunta de Jesus indica provavelmente que, à medida que o momento de seu retorno se aproxima, o mal se tornará tão dominante que muitos membros da igreja, olha só, pastor Leno, muitos membros da igreja se afastarão da fé genuína, deixando de depender dele. É o que nós estamos presenciando nos dias atuais, né? Tanta apostasia, homens conceituados com ideologias, com concepções que afrontam as escrituras sagradas. E o comentarista aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele continua: à medida que o retorno de Cristo se aproxima, cada cristão deve continuar a perguntar a si mesmo, 2 pontos. Estou demonstrando minha fé através da oração consistente e persistente? Estou orando para que a justiça de Deus prevaleça e que os seus propósitos se realizem completamente, agora e para sempre? Ou estou tão preocupado com esta vida que não estou entregando o controle da minha vida a Cristo, ansioso por seu retorno? Apocalipse capítulo 19 ao 22. Percebam que aqui é uma advertência para a igreja do Senhor Jesus. Jesus virá buscar a sua igreja e nós precisamos manter-nos no Evangelho, na fé e na palavra que temos recebido dos nossos pais. Porque tempos angustiosos, tempos de incredulidade global, tempos de multiplicação da iniquidade, conforme Mateus capítulo 24, eles são latentes. Nós estamos diante de inversão de valores, ideologias que afrontam o Evangelho, né? de pensamentos, concepções, pré-concepções que estão de forma sutil, né? nos assediando. E nós precisamos tomar muito cuidado e nos pautar no Evangelho, na palavra de Deus, naquilo que Jesus nos ensinou, naquilo que as cartas doutrinárias nos deixaram como legado para que nós nos firmemos na palavra do Senhor. Pastor Leno, para encerrar este programa abençoado, o apóstolo Pedro era um pregador pentecostal nato. Com todo respeito aos irmãos de outras denominações, com muito respeito a todos mesmo, mas eu acho que Pedro ele tinha assim uma veia assembleiana. Olha só, nós, a Assembleia de Deus, nós temos como marca a mensagem de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, que em breve voltará.
Essa é a marca, é o lema da Assembleia de Deus há mais de 100 anos aqui no Brasil. E uma das características do apóstolo Pedro, você percebe essas 4 marcas, né, pastor Leno, no ministério de Pedro. E Pedro, ele sempre estava falando sobre o arrebatamento da igreja e sobre a segunda vinda. No próprio sermão pentecostal, né, do capítulo de número 2, Pedro, ele lança mão da profecia de Joel, que trata sobre a segunda vinda. Pastor Leno, e o capítulo 3 da segunda epístola que Pedro escreveu é um capítulo escatológico dedicado aí à vinda do Senhor Jesus. A igreja, pastor Leno, em linhas gerais, será arrebatada, que é o terceiro e último tópico dessa lição. Por gentileza, comente sobre este terceiro subtópico. Que nós estamos vivendo em um tempo em que há uma necessidade urgente de um avivamento para a igreja atual. Nós estamos vivendo dias obscuros, dias em que, como o pastor Epaminondas já colocou, em que há uma inversão de valores e de tal forma que essas ideologias que, especialmente no Brasil, têm surgido e têm ganhado espaço, mas não só ganhado espaço, mas têm tentado cercar aqueles que falam a respeito da verdade, falam a respeito do Evangelho, não somente de tentar prevalecer a mentira, mas de ter a verdade como uma ameaça a essa sociedade que eles querem implantar. Então, a palavra de Deus, ela mostra esses tempos como tempos de grande escuridão espiritual. E aqui a lição, ela nos conduz a nós vermos que na vida do próprio apóstolo Pedro, né, quando ele passa por esse processo de mudança através do poder de Deus, né, isso de tal forma impacta o apóstolo Pedro que o desejo dele era de que todos que o ouvissem pudessem saber que as promessas que Jesus deixou da sua vinda, ela é certa. Pedro, ele chega a falar na sua epístola que muitos têm a vinda do Senhor como tardia, né? Dizendo, olha, desde que os pais dormiram, falam a respeito disso, né? E nunca Jesus veio. Então, hoje em dia, temos ainda muitos que pensam assim, mas a verdade é que Cristo, ele voltará. E a igreja do Senhor, assim como vem esse último subtópico aqui da lição, a igreja, ela será arrebatada, mas aqueles que fazem parte da igreja têm que estar preparados para este grande evento. E aqui o comentarista, ele traz, né, uma parábola para exemplificar isso, que é a parábola das 10 virgens, em Mateus, no capítulo 25, onde ali o Senhor Jesus fala a respeito de como será a sua vinda. E ele fala da necessidade ali, falando a respeito daquelas virgens que tinham que ter nas suas lâmpadas azeite, mas não só azeite nas suas lâmpadas, mas que tivessem azeite de reserva, para passar todo o tempo que fosse necessário à espera do noivo. Então, para nós, igreja, todos aqueles que talvez já até passaram, já foram batizados no Espírito Santo, o chamado dessa lição, ela fala a respeito de nós estarmos sendo sempre abastecidos com essa graça, com essa unção, com a presença do Espírito Santo de Deus. Sermos cheios do Espírito Santo. Porque assim como aquelas 10 virgens precisavam ter não só o azeite na sua lâmpada, mas também o azeite de reserva, para que pudessem esperar a vinda do noivo, nós também precisamos. Porque vamos e estamos passando por tempos difíceis, tempos tenebrosos, em que nós como igreja temos que brilhar, temos que resplandecer a presença de Deus na nossa vida, através do
do azeite do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor ele possa estar renovando através dessas lições e que possamos estar despertados para que sejamos sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, que coisa gloriosa. Nós estamos caminhando para o final deste programa, agradecendo a Deus e aos nossos comentaristas que aqui, mais uma vez, foram usados pelo Senhor para nos trazer lições preciosas. Finalizando esta lição, o pastor Leno trouxe aqui o último subtópico do terceiro tópico, onde o comentarista faz menção das 10 virgens. Eram 10 virgens, né? Todas tinham lamparinas, né, pastor Leno? Todas tinham azeite, né? Todas dormiram, né? Todas estavam esperando o noivo. Mas, irmão Daniel, uma coisa que nos chama a atenção, em que pese a hermenêutica nos ajuda a não nos atermos aos detalhes das parábolas, nós precisamos nos atentar para a mensagem central da parábola. E a mensagem central desta parábola aqui é vigilância. Tanto é que o versículo 13 do capítulo 25 termina exatamente assim, o Senhor Jesus chamando a nossa atenção para estarmos vigilantes, porque o dia nem a hora em que o Senhor vier buscar a sua igreja, não nos tome, não nos pegue de surpresa, né? Virá o Senhor quando não esperais. E aí, irmão Daniel, tem algo que é interessante nessa parábola, é que o noivo, ele regressou à meia-noite, está escrito, mas à meia-noite ouviu-se um grito. E essa meia-noite aqui, evidentemente, que não é a meia-noite no relógio Cronos, no nosso tempo. Essa meia-noite aqui fica muito claro que é uma meia-noite espiritual. É exatamente os dois subtópicos anteriores que o comentarista nos traz. E é por isso, né, pastor Leno, que ele lança mão dessa parábola para exemplificar muito bem que nós devemos estar, como o pastor Leno disse, cheios do Espírito Santo, está sempre buscando esse reabastecimento. Sim, com certeza. Esse último tópico da lição, ele arremata com essa questão da vigilância, né? Ele traz essa ideia de que uma igreja avivada é uma igreja vigilante. Essa semana eu ouvi algumas palavras sobre John Wesley, né? E eu creio que essas palavras que eu ouvi, elas encaixam perfeitamente nessa questão da vigilância. John Wesley, ele foi, uma vez ele foi inquirido sobre o que ele faria no momento em que se Jesus voltasse, por exemplo, hoje. O que você gostaria de estar fazendo? E John Wesley responde, eu gostaria de estar fazendo aquilo que eu sempre faço, né? Eu sou igreja de Deus, eu não sou filho das trevas para ser pego de surpresa. Eu sou um filho da luz. Então, todos os dias eu anseio, todos os dias eu busco, todos os dias eu persevero, todos os dias eu caminho na presença de Deus. Então, uma resposta, digamos assim, icônica, né, de um grande nome. Para quê? Para que a gente possa entender que para os nossos dias cabe também uma perseverança contínua. Então, uma igreja avivada, ela traz essa ideia de perseverança. Como é que uma igreja avivada aguarda a vinda do Senhor? Da mesma forma que está escrito lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Uma igreja avivada, ela aguarda a vinda do Senhor, perseverando na doutrina, perseverando nas orações e perseverando na comunhão. Que maravilha! Nós não poderíamos terminar este programa de melhor forma, senão citando esta célebre frase, né, marcante do evangelista John Wesley. Assim nós concluímos este programa abençoado, agradecendo pela sua audiência, lembrando que domingo pela manhã nós teremos presencialmente a nossa amada Escola Bíblica Dominical. Você não pode deixar de estar presencialmente, em que pese você está nos assistindo agora, recebendo os comentários, mas você deve ir presencialmente até a sua classe e juntamente com seu amado professor e professora para juntos continuarem crescendo e aprendendo do Senhor. Vá à Escola Bíblica Dominical da sua igreja, mas se você não tem uma igreja definida, procure uma Assembleia de Deus mais próximo da sua casa para que você congregue conosco
na nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical, sempre aos domingos pela manhã. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Eu quero agradecer aqui aos nossos comentaristas, o pastor Lucileno Cavalcante e também o nosso querido evangelista Daniel Levi. Agradecer aos nossos queridos amados irmãos que nos ajudam aí na operação. Deus abençoe a equipe técnica. Agradecer também ao nosso querido pastor Salles pela confiança de nos poder fazer este programa aqui. Deus abençoe a todos. Esperamos por vocês na próxima semana para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Encerramos com o pastor Leno orando, nos despedindo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento queremos te louvar, te engrandecer por esta lição tão maravilhosa que o Senhor nos proporciona. Apresentando a Ti, Senhor, a aula que será ministrada pelos professores. Ó Deus, que os alunos estarão estudando no domingo, Senhor, esta lição. Eu rogo a Ti, Senhor, que tudo que temos aprendido, Senhor amado, que possamos usufruir, Senhor, na nossa vida, da presença gloriosa, constante, poderosa do Teu Santo Espírito. Batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não têm essa experiência. Renova aqueles que precisam de renovo. Meu Deus, e prepara a Tua igreja para aquele encontro glorioso da Tua volta, em nome de Jesus. Amém.